eu pelo menos aprendi que existem graus de hierarquia dentro da Umbanda e que há os Exus menos superiores, vamos dizer assim, para não chamar de inferior, e há os Exus mais evoluídos, no caso, como Exu Caveira, seu Tranca-Ruas, seu Veludo, enfim, uma série, infinidade de Exus, seu Morcego. Mas não tem mulher. Tem? No mesmo patamar desses Exus que eu falei? Sim, porque o Exu é um contraponto da energia da pombogira. A pombogira ela não é um Exu mulher, ela é pombogira. Porque você, quando se refere a Exu, não diz que ele é uma pombogira homem. Né? Isso é mais a mão do patriarcado, em cima, né, das definições espirituais. Né? Então, o Exu é um contraponto, porque você não trabalha a energia feminina sem trabalhar a energia masculina. Todos nós temos as duas energias. Né? A energia feminina ela é a que fala do seu sentir, é a que está dentro, é como você se sente. E o que está para fora, a sua ação, as suas atitudes, é a energia masculina. Né? Então, se a gente for pensar em pombogira, a pombogira está no seu sentir e o Exu está no seu fazer. Né? Em termos, para responder a sua pergunta, né? Em termos de hierarquia, isso serve para qualquer falange, para qualquer espírito, inclusive nós encarnados. Eu não gosto muito dessa ideia da evolução, porque fica uma ideia muito, um é melhor do que o outro. E quando você fala de Exu, a gente tem que lembrar, vou voltar lá atrás para responder a sua pergunta, né? A gente tem Exu Orixá, né? Que é o senhor da comunicação, da troca, é quem rege o mercado. Que é muito visto no candomblé. É mais presente no candomblé, né? E a gente tem Exu, que chama de Exu Catiço, enfim, guardião, cada um chama de um jeito, que são os Exus das pombogiras, os Exus Tranca-Rua, seu Morcego, né? Sete Capas e por aí vai. E as pombogiras de Maria Mulambo, Maria Quitéria, Maria Padilha, né? Então, eles são as falanges, né, da comunicação, das trocas. E a troca precisa haver justiça. A troca ela precisa ser justa e equivalente. Né? Então, quando a gente vai falar de troca, se referindo a Exu, antigamente tinha uma ideia de que se você der algo a Exu, ele faz o que você quiser. Porque o Exu é seu empregado. Né? Até tem um ponto que fala que Exu não é empregado e Exu não é escravo não. Né? Em nossa tronqueira, Exu é guardião. Porque tinha muito essa ideia. Porque é como se essas falanges, eles trabalhassem, colocando, é como se não, eles trabalham colocando ordem. Só que tem todo esse tabu que eu falei, né? E acaba que outros espíritos, que são espíritos obsessores, zombeteiros, que não têm um grau de evolução, aproveitam para se fingirem Exus e pombogiras. E aí eles gostam desse tipo de troca. Ah, mas você nunca colocou um padê para sua pombogira? Você não está fazendo uma troca? Você não está pedindo... Mas a intenção é que faz a magia acontecer. Se eu faço uma coisa e ordeno que aquele espírito me obedeça, a última coisa que ele é um Exu ou uma pombogira. Aí você está se comprometendo com qualquer tipo de espírito. Você não está falando de entidades, né? E aí a gente fica com essa ideia de que os Exus e as pombogiras estão lá embaixo no nível de evolução por conta da troca. E se a gente for olhar que existe a influência do kardecismo, aonde existe um pouco de condenação de coisas materiais ao se relacionar com a espiritualidade, aí você aumenta ainda mais a sua visão sobre espíritos com pouca evolução. Né? Porque se ele precisa de troca, se ele precisa de algo material, é porque ele não tem evolução, porque ele está apegado ao plano material. E isso não é uma verdade. Né? Então traz essa ideia de uma hierarquia com essa evolução a partir dessa ideia
muito mal resolvida e vista em cima dessas entidades, né? E ainda existem terreiros que colocam o Exu, Caboclo e Preto Velho, como se fosse assim, menos evoluído, tá ali no caminho, e mais evoluído. E aí os seres encarnados entram aonde? Porque esses aqui não encarnam mais, muito provavelmente, porque já atingiram outro grau de evolução, né? Então, é o encarnado que está buscando a evolução, falando de quem já está colocando o grau hierárquico de quem já está evoluído, né? Mas eu entendo que a sua pergunta seja já dentro da falange, né? Por exemplo, a liderança de uma falange, ela precisa ter um grau de evolução diferente dos outros que não são liderança. Lógico que sim. É tempo de trabalho, é tempo de dedicação e lapidação daquele espírito na coerência daquele trabalho, né? Então, existe... você entrou, vamos dizer assim, né? Não é exatamente assim. Você entrou para essa falange porque você tem afinidade espiritual, porque as vidas que você passou já se relacionaram, já foram uma lapidação para esse tipo de trabalho, né? E agora você vai aprender com quem realmente já sabe. E aí você começa a trabalhar, você começa a ter, quer dizer, você, né? Quem dera a gente desencarne e vire um Exu Pombogira, mas precisa batalhar um pouquinho mais. Você começa a ter mais experiência dentro dessas falanges, sendo fiel, sendo leal e se dedicando ao trabalho espiritual. Eu acredito que ainda falte muito para realmente entrar numa incorporação, né, e conseguir ajudar as pessoas, porque o objetivo da incorporação é ajudar as pessoas, né? É você servir, é o espírito servir através do aparelho que é o seu corpo, ajudando, trazendo cura, trazendo solução, trazendo transformação. Então, incorporar por incorporar não faz sentido, né? Então, por aí vai. Um espírito que é recém-chegado a uma falange, ele ainda precisa de um bom tempo ali de lealdade, fidelidade e muito trabalho. Assim nos ensina as próprias entidades, né? Isso não é a minha opinião, assim, não estou tirando isso do bolso e contando, né? Então, até você ir subindo e ter uma liderança de uma falange, ter um respeito. Você não tem um tranca-ruas que não é respeitado. Você não tem uma Maria Padilha, uma Maria Mulambo, uma Maria Figueira que não é respeitada. Não tem como, né? Só que você tem que também saber quando você estiver falando com o chefe de falange, aí o buraco é mais embaixo ainda, né? Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Vitor, eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge, Sete Além, é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas